Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, neste 4 de maio, terça-feira. Você que está nos acompanhando no Brasil pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico nas fazendas aí por todo lugar. Também pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você no Paraguai e aqui no Brasil tem a opção da Neo TV, uma TV por assinatura no qual você acompanha o canal do Boi. Estamos ao vivo, é claro, no portal sba1.com. É o portal do agronegócio brasileiro, também pela Facebook do Canal do Boi, todas as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, você acompanha o Agricultura BR na TV Imaculada, no estado de Mato Grosso do Sul, em sinal aberto. A TV Imaculada está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa aí para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos, sempre um prazer tê-los por aqui. E eu começo o programa de hoje falando sobre carne bovina exportada. É isso mesmo, a indústria frigorífica exportadora teve mais um mês sensacional, seja no volume e principalmente na receita. Os valores da receita do que foi exportado de carne bovina se elevou. E esse número é até muito mais importante que o volume, porque mostra que a indústria tem conseguido vender ou entregar uma quantidade, às vezes, até um pouco menor, só que por um preço bem mais elevado, e eu não estou falando de reais, eu estou falando de dólares. E é o que eu mostro a partir de agora na Agricultura BR. Você acompanha comigo os números da Secretaria de Comércio Exterior, fechados nos 20 dias úteis do mês de abril. Está na tela comigo, você acompanha aqui os dados da SECEX, ou Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia. E veja comigo que o volume total de embarques de carne bovina feita pela indústria frigorífica exportadora do Brasil ou que opera no Brasil totalizou 125.470 toneladas, uma alta de 7,3%, como você pode acompanhar aqui no Agricultura BR, número bastante expressivo e com uma alta importante. Agora eu destaco na outra coluna a receita. E eu estava dizendo antes de mostrar a tela que a receita ela é extremamente importante e talvez em termos de avaliação seja aquilo que nós precisamos olhar com muito mais atenção, com muito mais carinho. Por quê? Porque olha só os números de baixo, tá? Vou só pedir para você olhar o número de baixo. 7,3%, 17,6%. Está muito claro o que aconteceu aqui. Houve uma elevação no volume? Claro que houve. O volume é maior. Só que o que subiu mesmo foi a receita. A receita em dólar sobe muito mais. Você observa que a receita em dólar chega a uma alta de 17,6%, é o que nós destacamos aqui em Agricultura BR, totalizando 597.981.000 dólares, como você acompanha aqui no Agricultura BR. Um mês extremamente efetivo para as exportações de carne bovina fresca, resfriada ou congelada pela indústria frigorífica exportadora que opera no Brasil. E olha, nada chama tanta atenção no mês de abril, era expectativa. Nós até durante o mês, nós apresentamos line-up de portos, mostramos também o que a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, estava acreditando que totalizaria os embarques no mês de abril. Acreditava-se entre 14 até próxima a 17 milhões de toneladas, mas, meus amigos, superou os 17 milhões de toneladas. É claro que esses dados foram apresentados na tarde desta última segunda-feira e agora você já sabe como é que ficou. A diferença é que agora você vai ver a comparação dos números e quando eu falo que os valores são mais elevados, eles são mais elevados em moeda internacional, em dólar. O que aconteceu? Volume aumentou? Aumentou. Realmente
bem mais forte. Aumentou demais foi a receita e também o valor da tonelada praticada. A tonelada da soja vendida pelas tradings que operam no Brasil subiu e subiu muito. É o que você acompanha comigo agora. Vou trazer na tela, então, o balanço da Secretaria de Comércio Exterior para 20 dias úteis de embarques de soja aqui do Brasil. Olha só, olha o número que eu trago aqui quando eu falo de volume, é realmente muito expressivo. Esse volume aqui chega a 17, a históricos, 17.380.000 toneladas, alta de 7%. Realmente chama muita atenção, é um número muito alto. Abril do ano passado já era muito elevado, abril do ano passado chegou a 14.855.000 toneladas e agora esses 17.380.000 toneladas com 7% de alta frente a abril do ano passado. Receita, meus amigos, vou até pedir para vir para cá um pouco, porque a receita, olha só, ano passado ficou na casa de 5 bilhões de dólares, que era um número sensacional, era um ótimo número. Só que agora ele chega a 7 bilhões e 200 milhões de dólares de faturamento para as trades que operam com a exportação de soja no país. Olha o tamanho da alta, 43,1% de elevação, então realmente se faturou muito mais com a soja. E não é só isso. Um outro dado que eu considero muito interessante é o valor da tonelada. Ora, a soja, historicamente, ela não foge muito daquela marca de 400 dólares a tonelada. Eventualmente, nós vimos aí, em algum ano, há cerca de 4 anos e meio, um número abaixo de 400 dólares, mas o normal é ficar ali muito perto de 400 dólares, e ela está em 413. Olha só, 414 dólares e 10 centes de dólar, com uma alta de 22,3%. Então, apesar de termos realmente um volume que chama muito mais atenção, se você olhar aqui 17.380.000 toneladas, o Brasil exportou somente no mês de abril mais do que o Paraguai, por exemplo, que é um player de mercado, um grande exportador também, é quase o dobro do que o Paraguai produz em um ano inteiro, em uma safra toda. Então, veja só, volume 7% maior, receita 43,1% maior e tonelada 22,3% maior. Aqui uma situação muito clara de que temos um valor de tonelada mais alto e, com isso, uma receita muito mais efetiva feita pelas tradings que trabalharam com a exportação de soja nos 20 dias úteis do mês de abril aqui no país. E a soja em Chicago voltou a pegar o caminho de alta, até porque os relatórios apresentados nesta última segunda-feira, no final de tarde, mostrando a situação de lavouras e o acompanhamento delas, realmente não trouxe nenhuma efetividade. Muita dificuldade existe nos Estados Unidos para se ter semeadura de soja e milho. E com isso, soja volta a operar em campo positivo. É o que eu mostro agora. Você tem comigo agora a soja subindo, vai subindo neste momento, agora já com mais curto prazo. Ainda há contratos no mês de maio, mas um volume muito pequeno, menos de 500 contratos neste momento. Então, nós já trazemos em destaque julho, agosto, setembro e novembro. Novembro, onde está ali precificada a safra norte-americana. Olha só, posição de julho vindo a 15 dólares, 35 centes mais 4 bushel, 11 pontos de alta, então 0,8% de acordo com o Diego aqui nos nossos estúdios. Posição de agosto, 14 dólares, 78 centes o bushel. Setembro, 13 dólares 92 centes mais 4 por bushel, quase 0,9% de alta, enquanto que a posição de novembro, e essa posição neste momento é a segunda com maior liquidez, vindo para 13 dólares 54 centes mais 2 por bushel. Então temos neste momento uma situação no qual a posição de julho, que é a de mais curto prazo, de maior liquidez, com uma alta relevante, e a posição de novembro, que é onde está precificada a maior parte da safra norte-americana, e é o segundo contrato, neste momento, com maior liquidez, com altas realmente bem relevantes, expressando ou espelhando os problemas climáticos que há nos Estados Unidos.
Vamos acompanhar agora dólar. Dólar tem determinado preço aqui no Brasil e hoje veio com recuperação, 0,52% de elevação para a moeda norte-americana, que é negociada R$ 5,44 mais 7. Nós temos um dólar que vem ali mostrando um cenário diferenciado. Na última semana recuava bastante, na sexta era o último dia do mês, então não vou nem contabilizar, subiu. Ontem operava em queda, hoje opera em alta, mas hoje há muita coisa acontecendo. Tanto no mercado externo, mas aqui internamente, questões políticas sendo debatidas no Brasil, e que são muito importantes. A CPI do Covid-19 está acontecendo, já teve ex-ministro que depôs, e tudo isso influencia de alguma maneira a economia nacional. E é por isso que eu vou conversar com Walter Pulga Júnior, até para ter certeza o que acontece com esse dólar. Walter Pulga. Pulga, não era sobre o aspecto econômico, neste momento, para esperar uma alta de dólar, né? Tudo caminhava para o dólar continuar cedendo um pouco. Só que hoje veio com uma nova elevação. É a política influenciando na economia. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, nem tanto a política influencia isso hoje, viu? Vamos começar lembrando que lá fora o dólar se valoriza frente às principais moedas do mundo, seus pares, como dizemos, né? O chamado ICE Dollar Index, por exemplo, que compara a evolução do dólar frente ao euro, frente à libra e também ao dinheiro japonês, sobe 0,40% para esse índice, considerando aí 91,30 pontos. O que significa que o dólar está se valorizando frente a outras moedas. Mas há um outro fator muito importante também, que foi levantado, inclusive, por dirigentes do Banco Central, Fabiano. O que ocorre é o seguinte: os exportadores brasileiros não estão trazendo para o Brasil os dólares que eles auferiram com as suas vendas. Ou seja, o dólar ficou lá fora. É o que se chama, no jargão do mercado, de boca de jacaré, né? Entre as exportações físicas e o câmbio contratado para as exportações. Para se ter uma ideia, em 2018, o Jornal Valor Econômico destaca isso hoje. A diferença era de 5 bilhões, ou seja, 5 bilhões ficaram lá fora. Em 2019, isso subiu para 25 bilhões. E atualmente está na faixa de 17 bilhões. O diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, por exemplo, tocou nesse assunto recentemente numa live há algumas semanas, mas até que passou uma mensagem otimista, que as empresas que exportaram têm dívidas lá fora, estão pagando dívidas, estão amortizando e que esse dinheiro voltaria a entrar aqui. Mas para o André Perfeito da Necton, há outros fatores. Não há, e aí as questões políticas, não há segurança para trazer os dólares de volta para o Brasil. Essa é a preocupação que neste momento está aí levando, né, os analistas do mercado de câmbio a temerem aí que nós teremos ainda dólar se valorizando um pouco lá fora e aqui dentro um pouco mais frente ao real. Por isso nós temos agora o dólar em alta de 0,53%, já mudou um pouquinho, você falou que a alta era de 0,52%, o mercado é muito dinâmico, chegou hoje a passar de 5,48%, ou seja, nós tivemos dólar em alta mais acentuada já hoje, em função também dessas possibilidades. Mas há quem acredite que ainda problemas políticos trazem dificuldades para o avanço do real frente ao dólar, ou seja, para que tenhamos um dólar mais barato, um dólar mais acessível, já na faixa de 5,30, 5,20, até R$ 5,00, como alguns analistas esperaram. Mas falando de recursos, de dinheiro, de financiamento, vamos falar, Fabiano, sabe o que vai acontecer hoje? Está na agenda do Congresso o projeto de lei que dá um crédito suplementar de quase 20 bilhões de reais, parte desse dinheiro destinado a suportar aí o Plano Safra. Isso vai ser votado hoje no Congresso, pelo menos está na pauta do Congresso. Esse projeto de lei do Congresso Nacional abre um crédito suplementar de quase 20 bilhões de reais para o orçamento de 2021, recompondo parte das despesas primárias que foram cortadas pelos deputados. Aliás, o governo federal pede nesse projeto, né, os representantes do governo, né, os líderes do governo pedem 3 bilhões e 700 milhões de subvenção para o Plano Safra, 1 bilhão a mais do que aqueles 2 bilhões e meio que foram retirados
pelos deputados na aprovação inicial do orçamento. Há uma mudança, o governo propôs uma mudança e esse projeto de lei do Congresso Nacional que concede crédito suplementar deve ser votado ainda hoje. Com isso, seria possível aí ter um recurso adicional para subvencionar aquelas operações de investimento do crédito rural. É esperar para ver se o Congresso vota mesmo hoje, como está na pauta de discussões de deputados e senadores, esse projeto de lei que traria maior tranquilidade aí para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É com você, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação e essas questões são sempre muito importantes, até porque você que acompanha aqui a programação do Canal do Boi sabe muito bem que você vai acompanhar o lançamento desse Plano Safra aqui pela nossa emissora, como acontece todo ano. Mas realmente há muitas indefinições ainda, tanto sobre a ótica do recurso que vai estar disponibilizado. Nós acreditávamos mesmo que teria uma elevação frente àquilo que foi colocado à disposição no ano passado, pelo menos de 4% até 5%, e depois do orçamento da União, essa questão ficou meio em suspenso e tem outras coisas a serem pensadas também, como a taxa de juros, porque ao contrário do que ocorria no último ano, quando se definiu uma taxa de juros e o viés dela era de queda, portanto, se sabia que a taxa básica Selic iria recuar, agora a situação é outra. Nós temos uma Selic inferior a 3%, 2,75%, e se sabe que ela vai se elevar. Então, há situações importantes no Plano Safra sobre o aspecto econômico e também de finanças que precisam ser definidos para o seu lançamento, mas você já sabe, é o compromisso do Canal do Boi, você vai acompanhar tudo por aqui. Fala agora a respeito do que vem acontecendo com soja nos portos brasileiros e a recuperação é muito clara, vindo para R$ 181 a saca de 60 quilos. De acordo com a nossa equipe aqui, estamos trazendo com entrega para maio essa soja, valores praticados em R$ 181 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com os nossos parceiros da Grãos Corretora. E para seguir falando a respeito de soja, de milho, mercado futuro, mercado físico, o que está acontecendo no mercado, eu vou conversar agora com Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios e vai falar um pouco sobre o mercado conosco. Cristiano, obrigado por participar do Agricultura BR, do Canal do Boi, mais uma vez, um prazer tê-lo por aqui. E nós vimos há pouco, acabava de trazer soja em Chicago, recuperando depois de alguns dias de recuo. Isso ocorre logo depois da apresentação do relatório de acompanhamento de lavouras norte-americano, ainda sem muitas condições de cultivo. Como é que você avalia esse momento para a soja no mercado dos Estados Unidos e o seu espelhamento aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. É um prazer sempre participar aqui com vocês. A gente passa por um momento bastante importante no mercado, né, com esse início do mercado da soja, com esse início da safra lá nos Estados Unidos. O plantio está acontecendo numa velocidade dentro da normalidade. A gente vê que se as condições previstas se confirmarem, a gente pode ter sim uma safra americana sendo plantada dentro de uma janela adequada, né? E podemos ver também que o incentivo de preço dado ao produtor americano nesse ano, tanto via CBOT como nos prêmios internos lá nos Estados Unidos, que estão bastante fortes também, pode levar essa área a crescer um pouco mais do que as previsões anteriores do USDA. A gente vai ter uma boa ideia disso já no próximo relatório do Departamento norte-americano, que sai na próxima semana, e enquanto isso o mercado vai especulando também o que acontece nesse relatório com os estoques lá dos Estados Unidos. A expectativa é que esses estoques possam novamente ser reduzidos, já que existe uma demanda muito forte pelo produto dos Estados Unidos. Vimos aí os estoques norte-americanos saírem da casa dos 25, 24 milhões de toneladas há 3 anos atrás, para os menos de 4 milhões de toneladas que estamos vendo hoje. E esse é um fundamento muito forte e que mantém uma solidez aos preços da soja lá em Chicago bastante intensa. Hoje os contratos mais curtos já operam acima dos $15, enquanto os contratos mais longos devem sim buscar esses patamares nos próximos meses, caso aí isso pode se agravar ainda se tivermos qualquer situação climática que venha dar maior incentivo para essa ponta especuladora e esses operadores lá de Chicago. Né? Cristiano, essa chamada que você
colocou o nome, né, batizou aí de ponta especuladora. Por enquanto nós tivermos essa soja e também o milho norte-americano a ser desenvolvido nas áreas de produção norte-americana e não tiver uma pontuação climática mais firme, nós devemos continuar tendo essa especulação semana a semana em relação aos Estados Unidos. Com essa configuração de uma soja, principalmente a soja que estamos falando agora, numa casa de $15 o bushel, que no começo do ano passado, a gente falava que era improvável, mas era possível, e agora nós vemos ela realmente acima de $15, podendo outros contratos também baterem essa marca. Como é que isso está influindo no mercado brasileiro? Soja $15 bushel em Chicago, e como que isso tem retornado aqui para o Brasil, para principalmente o produtor comercializar o seu produto? Sim. A grande mudança que a gente viu no mercado, para aquele mercado anterior, com a soja operando entre 8 a 9, 9,5 dólares por bushel, para esse mercado atual, foi uma mudança completa na demanda pelo produto americano, né? O acordo, pelo menos o acordo parcial que eles tiveram com os chineses, impulsionou a demanda por lá. Os chineses realmente compraram muito e colocaram os estoques americanos no menor nível dos últimos anos. Isso está acontecendo aqui no Brasil também, vemos compras agressivas aqui em solo brasileiro, né? Abril bateu aí recorde de exportações, os compromissos de exportações futuros também são agressivos, e a gente vê que Chicago tem ajudado sim a manter essa sustentação dos preços aqui no Brasil. Porém, é importante sempre salientar que, como temos Chicago muito forte e um dólar ainda forte aqui no país, os nossos prêmios estão bastante depreciados nesse momento. Nós estamos vendo prêmios negativos, né, nos contratos spot, nos contratos mais curtos, uma situação que não víamos desde 2014, por exemplo, e isso é fruto também desses valores elevados que temos tanto para Chicago quanto para o nosso dólar, que fazem com que o exportador não precise dar um grande incentivo via prêmio aos nossos produtores, às nossas origens aqui produtoras. Então, o preço hoje no Brasil, sem dúvida, vem sendo sustentado por essa situação lá nos Estados Unidos, mas também tem esse outro viés que acaba prejudicando a formação dos nossos prêmios por aqui. Mas, por enquanto, a balança é favorável ao produtor, até porque existe sim uma expectativa de que, e os prêmios futuros já mostram isso, de prêmios mais aquecidos no segundo semestre, o que é normal, né, com o avanço das exportações e a escassez da soja aqui em território interno. Então, se Chicago realmente for se aproximando dos contratos mais próximos, mais spots, e o prêmio manter os patamares futuros atuais, a gente pode ter preços mais agressivos no segundo semestre novamente. Cristiano, em relação hoje, falando de soja, né, e nós tivemos nesta última segunda-feira a Secretaria de Comércio Exterior divulgando o fechamento dos embarques no mês de abril, 20 dias úteis. Tivemos mais de 17 milhões de toneladas embarcadas de soja pelas tradings que operam no país e um faturamento de 7 bilhões e 200 milhões de dólares. Né? Nós tivemos realmente números muito expressivos, uma média de tonelada a 414 dólares, que é bastante interessante, são 22% de alta em relação a abril do ano passado. Como é que vocês avaliam este cenário de momento com números tão impactantes como este de abril? A soja novamente se consolidando, né, como o principal produto de exportação brasileiro. Não só o volume exportado, mas também os preços atuais, um incremento de faturamento bruto nessas exportações muito agressivo. Isso pode levar o nosso faturamento total no ano de 2021 com exportações a superar a casa dos 40 bilhões, né? Isso é realmente um resultado inédito, e isso também mostra uma grande evolução na capacidade logística nos portos brasileiros, porque até pouco tempo atrás se falar em exportações aí de 17 milhões nesse curto período, 17 milhões de toneladas, não seria viável, né? Então, com a chegada cada vez mais forte dos portos do Arco Norte, a melhoria estrutural dos portos, especialmente Santos, Paranaguá, os portos do centro-sul do país, que são os principais, a gente vê uma capacidade de colocar mais produto para fora em pouco tempo. E é importante salientar que não só o mês de abril foi um mês importante, né, de recorde, mas os compromissos de exportação, que é aquilo que já está anotado para ser exportado daqui nos próximos meses, com navios já chegando por aqui ou já em processo de embarque,
mostra que a gente tem um compromisso de exportação já 50% superior ao que se observava no mesmo período de 2020. Então, novamente, o Brasil aí tendo uma forte demanda pela sua oleaginosa, né? Tá certo, Cristiano. Cristiano, agora eu gostaria de falar com você, conversar contigo a respeito do mercado de milho, tanto o mercado futuro, como é que vem se comportando lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e o mercado físico. Esse é o momento aqui do Agricultura BR que a gente ganha mais telespectadores, porque não é só o produtor de milho que se importa com essas questões, mas o produtor da cadeia integrada e principalmente aqui no nosso caso, Canal do Boi, o produtor de boi gordo que usa o milho e também outros produtos como insumos que também encareceram puxados pelo milho. Como é que você avalia este momento, como é que a Pátria Agronegócios avalia este momento em Chicago? Nós temos milho no preço internacional elevado e com demanda também muito forte. Como é que está esse momento no entendimento de vocês? Bom, no mercado internacional, a grande atenção dessas últimas semanas e desses últimos meses, principalmente, também foi pelo lado da demanda, né? Os Estados Unidos observaram também um forte incremento nas suas vendas para exportação, já estão aí com a sua capacidade exportadora praticamente liquidada, e isso há meses ainda do final da janela do ano comercial deles, né? A China, com certeza, foi um grande diferencial desse ano, comprando mais de 23, 24 milhões de toneladas, algo inédito aí nesses últimos anos. Então, esse foi o grande diferencial que a gente vê em relação ao mercado externo. Mas hoje aqui no Brasil, e isso também afeta Chicago, a grande atenção é para o clima. Não é novidade para ninguém, né, que estamos tendo uma safrinha bastante sofrida em algumas regiões importantes, especialmente no centro-sul do país, traçando uma linha ali mais ou menos, uma linha reta passando por Brasília. Toda a porção ao sul dessa linha está sofrendo com chuvas abaixo da normalidade e as previsões não são animadoras. Então, hoje a Pátria Agronegócios já traz uma estimativa de safra cerca de 5 a 6 milhões de toneladas abaixo do que se projeta aí a Conab, o USDA. Acreditamos que esse número desses entes oficiais também deve cair nesses próximos relatórios. E isso, por si só, já colocaria os nossos estoques num patamar muito baixo, inclusive abaixo do ano passado, que já foi um ano de estoques apertados. Então, a gente vê que, apesar da enorme dificuldade que os setores consumidores estão passando na aquisição de milho nesse momento, esses preços ainda têm espaço para novos aquecimentos, já que certamente teremos uma oferta mais restrita em função desse clima e das previsões que, se forem confirmadas, realmente não trazem alento para as lavouras em grande parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, e é nesses estados que eu citei que está mais de 90% da nossa safrinha. Cristiano, eu lembro que no mês passado eu conversava com o Matheus Pereira, da Pátria Agronegócios, a respeito dos números da Conab. A Conab, aqui na avaliação da equipe da Agricultura BR, trouxe um número mágico, né? Trouxe um número, inclusive, de estoque de passagem em 13 milhões de toneladas. E aí, pelo que nós conversamos com produtores e onde nossas equipes de reportagem chegam, e o cliente do Canal do Boi também, nós observávamos que não teria condição, o mapa climático também não. Por aqui a gente falava que não chegava nem a 9 milhões, se a gente fosse observar o que está acontecendo no país, talvez esse estoque de passagem não chegasse nem a 9 milhões de toneladas, e provavelmente seria mais apertado com isso do que ano passado, que estava na casa de 10, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Qual que é o número hoje que a Pátria Agronegócios tem apostado nesse estoque de passagem que, de certo modo, é regulador durante o desenvolvimento da campanha? Fabiano, hoje estamos no começo do mês de maio, né, e a gente sempre faz essas atualizações mensalmente, devemos passar por uma revisão desses números já na próxima semana. Porém, o nosso número atual já coloca os estoques abaixo de 8 milhões de toneladas, são cerca de 7,5 milhões de toneladas de estoque, isso lá em janeiro 21, ao final de janeiro 21. Então, a gente está... realmente é uma previsão bem abaixo do que a Conab aponta hoje, número puxado principalmente pela queda na produção. Tem um outro detalhe importante que vai impactar bastante nossos estoques e a oferta aqui dentro do país, que são as exportações. Hoje a gente sabe que o mercado interno brasileiro ele remunera melhor do que o produto exportado. Então a gente pode ter sim um ajuste nessa balança de exportação, porém o cenário internacional, aí voltando para Chicago, contribui
para que o nosso produto comece a ganhar mais competitividade nas exportações também, já que Chicago também vai puxando para cima, isso joga a nossa paridade de exportação para cima. Então, hoje a gente tem vários colchões para o preço do milho, tanto a situação internacional quanto a situação interna mostram que, mesmo que não exista um potencial tão elevado de novas altas, hoje quedas estão muito difíceis de ocorrerem, porque realmente a gente tem uma situação interna que se soma a uma situação internacional de alta demanda e uma oferta ainda restrita. E volto a lembrar que estamos em pleno começo ainda de safra lá nos Estados Unidos, apesar de já quase metade da área de milho já plantada, ainda o clima vai ser muito decisivo nos próximos meses, especialmente no mês de julho, que é crucial para as lavouras de milho por lá, para definir esse potencial dos americanos de produção, e isso certamente impactará Chicago. Para encerrar nossa entrevista, hoje a gente está explorando você um pouco mais, mas eu gostaria que você respondesse agora duas questões, uma para o agricultor que produz milho e outra para o produtor rural que demanda milho. Primeira questão em relação a quem tem milho, como que deve ser a ótica dele, o foco dele de comercialização. E para quem precisa fazer aquisição de milho, seja produtor integrado, seja pecuarista, como que ele deve fazer essa aquisição ou de produtos também que possam substituir, porque os preços não vão ceder. Olha, Fabiano, essa é uma questão bastante delicada, né? No caso do produtor de grãos, a situação, vamos dizer assim, é mais favorável, né? Porque hoje o cenário realmente mostra que ele pode até elevar sua margem com as vendas nos próximos meses, porque, como eu falei antes, existem vários colchões aí para quedas nos preços, enquanto o mercado climático mostra que ainda existe potencial de alta. Mas é importante não apostar todas as fichas numa situação só. Então, realmente, hoje o produtor primeiro precisa saber quanto ele vai produzir, né? Ainda está muito incerto, o clima ainda está muito incerto para ele saber exatamente qual é a sua capacidade produtiva. Então, paciência nesse momento é importante. Agora, do lado do consumidor, aí a preocupação é maior. Hoje existe dificuldade dos consumidores no mercado interno em fazer contratos futuros para a safrinha para o recebimento do grão, né? Fazer contrato no físico para o recebimento lá na frente, contrato a termo, né? Então, uma opção que ele tem para se proteger é realmente usar o mercado futuro, realmente traçar estratégias dentro do mercado da BMF para que ele possa proteger e garantir a capacidade de pagar esse grão lá na frente, já que dificilmente, pelo menos nos próximos dias, até temos uma melhor definição da safrinha, ele vai conseguir fazer contratos a termo com os produtores que estão muito reticentes em fazer esse tipo de contrato nesse momento, já que existem potenciais de alta e não existe a certeza ainda de quanto grão eles terão para comercializar. Cristiano, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Pátria Agronegócios. Um grande abraço, obrigado pelo convite. E o assunto agora por aqui é a previsão do tempo. A gente segue falando de milho agora, mas principalmente no estado do Paraná. De acordo com os produtores rurais que têm entrado em contato com a equipe do Agricultura BR, a situação lá não está nada fácil, realmente há muito risco sobre essas áreas. E é por isso que a gente pergunta para a Renata Ferreira como é que fica essa previsão, o que está acontecendo por lá nos aspectos climáticos. Renata, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Fabiano, a situação das áreas de produção do Paraná é bem grave e nada animadora, viu? Os acumulados de chuva ao longo dos últimos meses foram abaixo da média histórica e agora estamos entrando em um período onde a chuva também ficará abaixo da média. Até pelo menos o dia 11 de maio, a chuva segue pelo sul do Brasil, mas deve atingir especialmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Apesar da chuva, o risco para tempestades é maior na campanha gaúcha apenas hoje, depois a chuva que ocorrer será de fraca intensidade. E ao final desta semana teremos ventos fortes na quinta-feira entre Santa Catarina, São Paulo e na sexta-feira queda de temperatura com formação de geadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e apenas sul do Paraná. É com você. Tá certo, Renata Ferreira. Olha, daqui a pouco ela volta, vai falar um pouco a respeito da região sudeste do Brasil e vamos falar de café também daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
E olha, falamos de café agora nesse bloco do Agricultura BR. Começo falando a respeito do Arábica, negociado na Bolsa de Nova York, plataforma IC Futures, que você acompanha comigo. Está na tela, tá a qualquer momento vai entrar na tela, o pessoal não trouxe ainda, mas nós temos aqui Nova York sendo negociado no mercado futuro, Nova York que tem apresentado algumas situações diferenciadas para alta. Agora sim o pessoal conseguiu colocar, temos aqui Nova York, posição de julho, a $1,41 mais 25 a libra peso. Setembro, $1,43 mais 30. Dezembro, $1,45 mais 75 a libra peso. Março, $1,46 mais 45 a libra peso. Março ali já também ficando próximo a 1,47. E mesmo hoje, principalmente, que temos alta para dólar, nós temos também, com a alta de Nova York, uma evidente elevação para os negócios aqui no Brasil. A maior região produtora de café do país é a região sudeste, claro, principalmente Minas Gerais, que se fosse um país seria o maior produtor de café do mundo, mas também tem muita produção em São Paulo, no Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de conilon do Brasil. É por isso que Renata Ferreira volta ao programa e fala sobre a previsão na região sudeste. Renata? Fabiano, sem grandes novidades, o Brasil Central permanecerá aí com tempo seco e grandes amplitudes térmicas, ou seja, noites e madrugadas frias e tardes de calor. No Sudeste, predomínio de tempo seco com grande amplitude térmica e baixa umidade do solo. O bloqueio atmosférico que se forma lá no sul do país não deixa a frente fria avançar. Então, até o dia 16, pelo menos nada de chuva. Céu claro com pouca nebulosidade em Casa Branca, Ribeirão Preto, Unai e Caldas. Em Caldas, o dia já começa assim com 10 graus. Já em Casa Branca e Ribeirão Preto, máximas acima de 30 graus. E veja como a primeira quinzena de maio será seca na região central do país. Esse mapa mostra aí a previsão de chuva entre os dias 9 e 13. Nada de pancadas para o sudeste, também centro-oeste e grande parte aqui do Paraná. Aumentando ainda mais a falta aí de água no solo para os produtores de mandioca, milho, segunda safra, citros, café e também cana-de-açúcar. É com você. E o tratamento industrial de sementes no Brasil tem ganho cada vez mais espaço com a utilização tanto na indústria para fazer esse processo, quanto também nas propriedades rurais. É o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. Uma ferramenta essencial e bastante difundida nas principais culturas brasileiras é o tratamento de sementes contra doenças e pragas que ameaçam a fase inicial da cultura e emergencial das plantas. Essa prática ganha ainda mais importância em meio às condições climáticas adversas registradas, como nesta última safra em Mato Grosso, que comprometeu as lavouras nas principais regiões produtoras do estado. O controle de pragas e doenças com proteção no estágio inicial do plantio e maior resistência a estresses diversos são alguns dos benefícios proporcionados pelo tratamento de sementes. Com o objetivo de controlar doenças e pragas que podem comprometer a lavoura no estágio inicial de seu desenvolvimento, o tratamento com aplicação de defensivos químicos ou biológicos às sementes é imprescindível. De acordo com a Embrapa, no Brasil mais de 95% das sementes de soja e milho plantadas já são protegidas através de tratamento, o que demonstra a relevância da tecnologia e a garantia de retorno financeiro. O gasto com tratamento de sementes corresponde a 2,2% do custo total na produção de 1 hectare em lavoura de soja. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Embrapa Agropecuária Oeste,
Invest, que analisou o investimento com a técnica. Com a finalidade de dar mais transparência e rastreabilidade nas sementes tratadas, algumas sementeiras criaram o selo de qualidade, mostrando para o mercado o mais alto vigor no tratamento de sementes industrial, com uma precisão mínima de 98% na eficiência do tratamento. Uma cultura facilmente atingida logo após a emergência da lavoura é o milho. Caso não haja proteção, é possível uma redução de estande de acordo com a infestação de insetos e a intensidade dos ataques. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Agricultura BR segue, mas olha só. Eu vou encerrando neste momento a parte jornalística do programa. Quero aproveitar para agradecer à TV Imaculada, que estava linkada conosco até este momento. Um grande abraço ao público de Mato Grosso do Sul, à TV Imaculada. A gente se vê amanhã.